Oi pessoal, aqui é o Romani e nesse vídeo eu vou falar sobre princípios de coaching em Game of Thrones. Game of Thrones é uma das minhas séries favoritas e talvez você tenha uma série favorita e queira saber sobre princípios de coaching nessa sua série favorita, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou falando aqui sobre séries e princípios de coaching ligados a essas séries. E vamos lá, vamos começar falando sobre 3 princípios poderosos que são utilizados dentro de Game of Thrones e que são técnicas, são princípios de coaching e, aliás, são princípios, inclusive, de desenvolvimento pessoal que a gente pode aplicar na nossa própria vida. Eu acredito que o coaching tem um poder gigante para acelerar resultados e quando você compreende, tem clareza da sua situação atual e da sua situação desejada, utilizando os princípios do coaching, você pode chegar lá muito mais rápido, com muito mais consistência, com muito mais solidez, vamos dizer assim, você chega com mais qualidade no objetivo, gastando menos energia. E desses 3 princípios que eu vou falar nesse vídeo, vamos começar com o Tyrion Lannister. Quem lembra do Tyrion Lannister? Aquele anãozinho, aquele cara lá que deformou o rosto e passou por várias situações, chegou a ser preso algumas vezes, chegou a perder aparentemente tudo que tinha e reconquistar. O que é esse princípio? O princípio é do ser, fazer, ter. Ou seja, o princípio do mindset, a forma de pensar. Por exemplo, você quer ganhar R$1 milhão, só que você está preparado na sua cabeça para construir esse R$1 milhão. Você quer ter um bom relacionamento, mas você está preparado dentro de quem você é para ter um bom relacionamento? O princípio do ser, fazer, ter se aplica muito bem ao Tyrion. Por quê? Porque o Tyrion, ele era dentro dele alguém que se comunicava bem, um líder já dentro dele. Qualquer lugar que ele fosse, em pouco tempo ele se estabelecia de novo, porque era a forma de pensar, a forma como ele se via. Quando ele chegava em algum lugar, mesmo que ninguém conhecesse ele ali, ele tinha boa comunicação, ele tinha influência, ele se tornava um líder, ele conseguia conquistar o local muito rápido pela forma de pensar dele. E você pode falar, não, mas talvez ele tinha ali a vantagem de ser um Lannister. Se você parar para pensar, nem um Lannister ele é. Olha que curioso isso. Mas, vamos dizer assim, talvez seja meio Lannister, né? Vamos dizer assim. Mas o que é isso? Por exemplo, a Cersei, em outra situação, quando ela foi presa, ela foi ali, foi raspar a cabeça dela, fizeram um monte de coisas com ela. O Jaime Lannister, eles cortaram a mão dele. O Tyrion, mesmo em situações às vezes até piores, ele conseguia se estabelecer muito rápido depois pela forma de pensar. Por exemplo, o Jaime Lannister se via como um cavaleiro. E o que um cavaleiro merece? Ele merece lutar, ele merece usar espada, ele merece, de certa forma, que ter a sua mão cortada. Agora, a Cersei se via como acima de Deus e tal, ela tinha uma certa crença nela de meio que arrogância e ela fazia ações que geravam os resultados exatamente de acordo com o que ela pensava. Por isso que depois ela acabou explodindo tudo ali. E a mesma coisa você pode utilizar para o Tyrion Lannister. Como o Tyrion via seu próprio valor, ele era na cabeça dele alguém que tinha capacidade de liderar, alguém que tinha boa comunicação, alguém que conseguiria se estabelecer independente da situação. Quais eram as ações dele? As ações dele eram sempre concatenadas com a forma de pensar dele e, consequentemente, os resultados dele, em qualquer lugar que ele estava, ele conseguia se estabelecer como uma espécie de líder, como uma espécie de figura de influência. E olha que interessante, foi a própria história dele que preparou para isso. Vou dar o exemplo agora com Jon Snow, segundo exemplo aqui, segundo princípio de coaching poderoso, que a gente é a história, que a gente conta da nossa própria história. A gente sofre influências o tempo todo. Tudo que a gente fez até hoje é baseado nas influências que a gente recebeu. A gente está recebendo influências o tempo todo e assim a gente cria a nossa forma de pensar. A gente tem aquela noção, às vezes, não, eu crio as coisas do nada, eu sou assim, ninguém vai mudar. Não, você é influenciado o tempo todo de forma positiva e de forma negativa. Isso poderia ser utilizado em qualquer personagem, na verdade. Vou contar com o Jon Snow, mas poderia ser com o Tyrion Lannister, todas, na verdade, poderiam ser dadas com qualquer personagem. Mas olha que interessante, o Jon Snow ali, ele também, se você for reparar ali do ser, fazer, ter com o Jon Snow, olha, independente de onde ele estava, ele também tinha aquele papel de liderança, mesmo quando ele foi capturado pelos selvagens e assim por diante. Mas agora contando a própria história, as influências que recebeu. Ele recebeu a influência do Ned Stark. Olha como o Jon Snow enxergava o mundo. Ele enxerga o mundo, aquela coisa de honra, aquela coisa de
lealdade, aquela coisa de cumprir com a palavra, era muito influência do pai dele, do Ned Stark, porque foi o que ele viu, o que ele ouviu, o que ele sentiu, foi a história que ele criou sobre a sua própria história. E isso, cada fato ali preparou ele para ser uma pessoa melhor. Cada ali, ó, olha que interessante, quando ele estava ali na patrulha da noite, quanta coisa ele aprendeu, quanta coisa ele ouviu, quanta coisa ele sentiu, ele começou a modelar de novo a forma de pensar dele, ele começou a ter novas influências. Quando ele viu os selvagens, ele começou a ter novas influências. E quando ele se tornou ali capitão, quando ele foi se desenvolvendo, ele foi tendo novas influências, ele foi transformando o mindset dele. Quando ele viu os White Walkers, os outros lá, os caminhantes brancos, ele foi tendo novas influências também, que gerou exatamente a forma de pensar que ele tem hoje. Olha que interessante. Ele foi moldado dia após dia, se for pensar o Lannister também. Talvez justamente por ele ser aquele anãozinho, por ele ter passado por aquelas dificuldades, que ele desenvolveu tanto aquela comunicação dele, que foi a forma que ele conseguiu de se estabelecer. Talvez muita gente diz, nossa, mas o pai dele não gostava dele. Talvez por isso ele se desenvolveu tanto para conseguir o reconhecimento. E por se tornar um mestre em conseguir esse reconhecimento, ele acabou fazendo isso em qualquer lugar que ele ia, ele acabou conseguindo se estabelecer através desse papel de líder, de comunicador. É a mesma coisa com o Jon Snow, por ter ali sido visto como bastardo, talvez ele tenha se desenvolvido mais na espada. Isso ajudou ele quando ele chegou lá no Castelo Negro. Foi uma história que foi construída, ele foi recebendo influências. A forma de pensar foi baseada em tudo que ele ouviu, tudo que ele sentiu, tudo que ele viu. Olha que interessante. Então, com quem que você está almoçando hoje? O que a gente pode trazer para o cotidiano da gente? Com quem que você está almoçando hoje? Quem que são as suas influências no dia a dia? Onde você quer chegar? Com quem que você está almoçando hoje? O que está te influenciando? O que você está assistindo? Que livros você está lendo? Porque isso influencia na sua forma de pensar e, consequentemente, a sua forma de pensar, como a gente falou ali com o Tyrion, gera o que você faz, gera os seus resultados. Lembra? Mindset é contagioso, segundo princípio. E agora, o terceiro princípio, vou dar o exemplo da Arya Stark. Na verdade, eu podia dar vários exemplos, mas agora eu vou dar o exemplo da Arya Stark, que é quando você se compromete com você mesmo. Ou seja, quando o comprometimento é seu, você diz que vai fazer, as chances de você fazer aumenta exponencialmente, consideravelmente. E o exemplo que eu vou dar é porque ela fez aquela lista lá de pessoas que ela iria eliminar, vamos dizer assim, Cersei, Joffrey, o cão de caça e por aí vai. Ela foi fazendo aquela lista e olha quantas pessoas ela começou a riscar daquela lista. E o interessante é que, claro, que no meio do caminho, você pode ter algumas, você pode ir ajustando a realidade, porque talvez no momento que você colocou a meta e até o momento que você cumprir a meta, coisas aconteçam no caminho. Só que o que vai te fazer ter eficácia para cumprir, mesmo com coisas acontecendo dentro do caminho, é você ter se comprometido com você mesmo. Olha, independente do que aconteceu, começou o primeiro episódio, ela cortando a garganta daquele cara lá, agora me fugiu o nome dele, daquele cara que cortou a garganta da mãe dela. Olha que interessante, ela se comprometeu com ela, então ela fez até dar certo, mesmo com um monte de adversidades que surgiu pelo caminho, mesmo com, nossa, centenas de possibilidades que ela poderia ter, falar, nossa, não vai dar para fazer isso. Por exemplo, a Sansa lá não ficou com aquela meta na cabeça dela, já a Arya ficou. Por isso a chance da Arya cumprir, porque ela tá olhando para um alvo. E qual é o seu alvo hoje? Qual a meta que você tá colocando para você mesmo hoje? Porque quando não existe alvo, é difícil de você poder alcançar esse alvo. Chegou o cara do almoço ali, eu fui ali atender ele, mas então, vamos lá, voltando às ideias aqui. Então, quando você tem um alvo bem definido de onde você quer chegar e você se propõe a chegar lá, não é ninguém dando um alvo para você. Não adianta eu dizer para você, olha, você que está assistindo o vídeo, você deve fazer caminhada todos os dias para melhorar o seu condicionamento físico. A chance de você realizar vai ser baixa. Agora, quando você, dentro da sua cabeça, se compromete com algo que você disse que ia fazer, a chance eleva muito. Ou seja, se você, até o final desse vídeo, você, não porque eu disse, mas você coloca uma meta interna, olha, eu vou começar a caminhar tantas vezes por dia, ou eu vou começar a fazer meditação. Põe a sua meta, não precisa ser caminhar. Põe algo que você vai fazer, que vai te levar mais próximo daquele alvo que você quer atingir.
como a Arya fez. Ela colocou ali a meta dela e aquela meta ficou tão forte na cabeça dela que ela repetia aquela meta. Ou seja, na cabeça dela, ela acordava, você lembra, ela ia dormir, ela falava o nome da lista das pessoas para ela nunca esquecer do comprometimento que ela fez com ela mesma. Você pode fazer isso. Um jeito forte, porque você é influenciado o tempo todo, lembra disso. Ou seja, se você coloca em locais visíveis para receber influência daquilo que tem a ver com a sua meta, a sua chance de atingir a meta aumenta consideravelmente. Um exemplo que pode ser dado, o César Cielo, quando ele quebrou o recorde olímpico lá, seu nadador mais rápido na época que ele quebrou aquele recorde olímpico, ele colocou para tudo quanto é lado o número que ele queria bater como nadador ali na natação para bater o recorde. Ele tinha o número do recorde pregado para tudo quanto é lado na casa dele. Ele acordava de manhã, olhava para o teto e via o número. Isso motivava ele, porque ele sabia exatamente, com clareza, o alvo que ele tinha e ele tinha se comprometido por ele mesmo a atingir aquele alvo. Então, qual o comprometimento que você pode fazer até o final desse vídeo, que vai te ajudar a chegar naquele alvo? Quais as influências que você está recebendo? Qual a sua forma de pensar que está gerando os seus resultados, tanto positivos quanto negativos hoje? Esse é o resumo que eu queria dar aqui das 3 personagens, 3 princípios de coaching que podem ser aplicados no Game of Thrones e também na sua vida, aliás. Se você gostou desse vídeo, deixa o curtir, compartilha esse vídeo, porque eu tô gostando bastante de fazer esses vídeos. Deixa o curtir, compartilha o vídeo, eu fico muito feliz com cada comentário que eu recebo, com cada curtida que eu recebo. Já se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e valeu! Inscreva aqui no canal, não esquece de se inscrever, valeu!